Bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje a gente abre o volume 2 das obras completas do Freud, da Imago, para focar nos estudos sobre a histeria, lá de 1893 a 1895. Exato. Um trabalho assim seminal, né, feito junto com Joseph Breuer. É visto por muitos como, tipo, o marco zero da psicanálise mesmo. Vamos dar uma olhada nas ideias centrais e nos casos que fundaram essa abordagem. É essa a nossa ideia. Desvendar de um jeito didático, mas sem perder o rigor, sabe? Os conceitos-chave que saíram dessas primeiras investigações sobre a histeria. Então vamos lá. Os estudos começam com a comunicação preliminar, de 93. Qual era a sacada principal ali? Olha, a tese central, e bem radical para a época, era que os sintomas histéricos, tipo paralisias, dores sem causa física aparente, vinham de traumas psíquicos. Trauma. Isso, memórias de coisas difíceis, sabe? Cujo afeto, a emoção ligada a isso, não foi bem liberado, não foi, como eles diziam, reagido. Essa carga emocional meio que ficava presa e se manifestava no corpo. Entendi. E a cura seria trazer isso para a consciência e liberar essa emoção, a tal da catarse. Exatamente, a catarse, a descarga emocional. E no início, a ferramenta para chegar nessas memórias era a hipnose. Né? O caso Ana O, que o Breuer tratou, é super famoso por isso. Ela até criou uns nomes para isso. Ah, sim. A limpeza de chaminé. Isso, limpeza de chaminé, cura pela fala. Ela entrava em auto-hipnose e contava as histórias dela, as experiências traumáticas. E isso aliviava os sintomas. Por exemplo, quando ela reviveu sob hipnose aquela cena da cobra perto do pai doente, a paralisia no braço sumiu, pelo menos por um tempo. A ligação entre a memória, o afeto e o sintoma parecia, assim, bem clara ali. Mas aí a hipnose começou a mostrar seus limites, né? E foi aí que surgiu algo diferente. Não era só que nem todo mundo era hipnotizável. O Freud esbarrou em outra coisa, quando tentou outros jeitos, tipo pressionar a testa do paciente. Precisamente. Foi um ponto de virada. Quando ele tentou acessar as memórias com o paciente acordado, ele deu de cara com a resistência. Resistência? Como assim? Os pacientes, de forma consciente ou não, meio que relutavam, sabe? Tinham dificuldade em lembrar certos eventos, em colaborar com o tratamento. Era uma força ativa mesmo que se opunha à cura, à lembrança. A descoberta dessa resistência abriu um caminho totalmente novo. Então, peraí. Se tinha resistência, é porque algo estava sendo ativamente empurrado para fora da consciência. É como se a mente tivesse um segredo que não queria revelar. Daí para o recalque, é um pulo. Exatamente. A resistência era tipo a ponta do iceberg. Era a manifestação clínica de um mecanismo mais profundo, o recalque ou repressão. Uma defesa do ego, né? Para afastar ideias, desejos, memórias que eram incompatíveis, dolorosas. Que a pessoa não dava conta. Isso. Mas essas coisas recalcadas não sumiam, iam para o inconsciente e continuavam lá, exercendo pressão, sabe? E se essa energia não podia sumir e estava recalcada, tinha que ir para algum lugar. Aí entra a conversão, a mente afetando o corpo diretamente. Isso devia soar muito bizarro na época. Nossa, muito. A conversão era essa ideia de que a energia psíquica, ligada àquilo que foi recalcado, era desviada para o corpo, convertida num sintoma físico. Um exemplo disso. Elisabeth von Hahn, as dores nas pernas dela. Freud ligou isso ao conflito intenso e recalcado que ela tinha por amar o cunhado depois que a irmã morreu. O sintoma, as dores, simbolizavam essa dificuldade dela de dar um passo, de se sustentar emocionalmente. Faz sentido. E o interessante é que um sintoma podia ter várias camadas de significado, né? Ser sobredeterminado, como ele chamou. Falando do trauma, essas memórias que causavam os sintomas, elas pareciam ter uma força diferente, né? Imunes ao tempo, quase. O que as mantinha tão vivas e separadas do resto da consciência? Boa pergunta. Freud e Breuer notaram que muitas vezes essas memórias surgiam ou eram reforçadas em estados hipnoides. Estados hipnoides? Tipo momentos de devaneio, de emoção muito forte, cansaço extremo, ou mesmo o próprio trauma agudo. Nesses estados, a integração da experiência na consciência normal ficava prejudicada. A memória ficava meio isolada, sem ser elaborada, sabe? Mantendo toda a carga emocional intacta. E podia ser reativada depois. Exato.
por eventos posteriores. Isso levava a uma espécie de divisão da consciência. E o Freud também foi percebendo que a histeria talvez não fosse uma coisa só, né? Ele começou a diferenciar de outras coisas. Sim, sim. Ao longo dos estudos, ele vai refinando, começa a distinguir a histeria de outras neuroses, neurastenia, neurose de angústia, as obsessões. Viu que muitos casos eram mistos, na verdade. Uhum. E reconheceu também a importância central da sexualidade nesses conflitos, embora não fosse a única causa. E, claro, observou um fenômeno que seria crucial para a psicanálise, a transferência. A transferência, onde o passado não era só lembrado, mas era revivido ali na relação com o terapeuta. Isso, os pacientes começavam a transferir para o médico sentimentos, expectativas, padrões de relacionamento lá do passado ligados a figuras importantes. A transferência virou uma ferramenta poderosa para entender esses padrões, mas às vezes também uma nova forma de resistência, né? Olhando para trás, então, para esses estudos sobre a histeria, o que você diria que é o grande legado dessa exploração inicial? Olha, acho que fica, primeiro, a fundação de um método terapêutico baseado na fala, na escuta, para tentar acessar o inconsciente. E talvez mais importante ainda, a compreensão de que nossos conflitos, medos, desejos mais profundos, mesmo quando a gente esconde de nós mesmos, eles moldam nossa realidade psíquica e podem se expressar de jeitos surpreendentes e às vezes dolorosos, no corpo, no comportamento. Uma exploração realmente fundadora. E fica a pergunta, né? Até que ponto aquelas dores meio sem explicação, aqueles padrões que se repetem na nossa vida hoje, não são ecos desses mecanismos que Freud começou a descobrir há mais de um século sobre como a mente lida com o que não consegue encarar? Fica a reflexão. E a gente convida quem nos ouve a se inscrever no Chá com Freud, a deixar sua opinião sobre essa nossa conversa sobre os primórdios da psicanálise. Até a próxima.